Olá, meus amigos. É com imensa alegria que eu estou aqui mais uma vez para mais uma palestra, né? Para que a gente possa interagir na noite de hoje com muita alegria, com muita saudade no coração, né? Esse é um momento especial porque a gente traz um pouquinho do nosso centro para dentro da nossa casa, né? Como se a gente estivesse lá no caminho de Damasco, né? Fazendo a palestra para todos. Peço licença para entrar na casa de cada um de vocês. E assim nós vamos abrir, né, a nossa palestra de hoje com uma prece, né, com o coração cheio de gratidão a Deus. Por diante de toda essa pandemia, a gente está aqui firme e forte, né, com saúde, graças a Deus. Então assim nós vamos nos ligando com o nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele a sua proteção. Mestre, nesse momento ligamos o nosso coração ao Teu, segurando nossas mãos na Sua. Pedimos as Tuas bênçãos na nossa vida. Proteja os nossos caminhos. Nos livra, Mestre Jesus, de todo o mal, dos ataques dos amigos, dos inimigos espirituais e dos inimigos carnais. Nos livra dos acidentes, nos livra, Senhor Jesus, de todo o mal agora e sempre. Abençoe as nossas vidas, abençoe os nossos lares, ilumina, Mestre Jesus, os nossos caminhos. Nos envolva com tua energia crística, fortalecendo assim a nossa imunidade. Nos envolva com a tua energia crística, despertando em nossos corações o amor, a compaixão pelo nosso próximo. E assim, Mestre Jesus, com a tua proteção, ficamos de coração aberto para mais uma noite, né, de palestra. Que assim seja, graças a Deus. Hoje, né, o tema escolhido para a nossa palestra de hoje é sobre a conversão de Zaqueu, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a vida de Zaqueu e quem foi Zaqueu e como se deu essa conversão, né? Sem dúvida nenhuma, essa é uma das passagens mais conhecidas do Evangelho de Lucas, né, capítulo 19, né? Depois, quem quiser conferir lá, pode ir lá conferir direitinho, né? Primeiramente, eu vou falar, né, o significado do nome Zaqueu, que é um nome hebraico, né? E naquela época, todo nome ele tinha um significado, né? E o significado do nome de Zaqueu quer dizer, né, puro e justo. Só que nós vamos ver no decorrer da palestra, né, que de puro e justo, né, Zaqueu ele praticamente não tinha nada, né? Mas, e a gente vai ver também, né, que mesmo ele não sendo justo, mesmo ele não sendo honesto, né, não tendo uma conduta muito correta, né, ele conseguiu alcançar a transformação, né? Ele conseguiu, né, se converter, né, ao cristianismo, né? Por quê, né? Vamos falar, né, quem foi Zaqueu. Zaqueu era um coletor de impostos na época, né? Ele era uma pessoa muito odiada pelos judeus, porque os judeus eles viam os coletores de impostos como traidores, né, da população ali, né? Porque os coletores de impostos eles trabalhavam, né, para o Império Romano, que eram os inimigos dos judeus na época, né? E eles viam, né, esses cobradores de impostos, vamos dizer assim, como que roubavam, como ladrões que roubavam o povo, né? E no caso de Zaqueu, né, ele vivia ali, né, na cidade, no distrito de Jericó. Ele era um homem muito rico, né, tinha muitos bens, né? E mesmo assim, as pessoas não o via como um homem de bem, né? No caso de Zaqueu, ele tinha um agravante
ainda maior, porque ele não era um simples coletor de impostos, né? Ele era o chefe dos coletores geral ali, né? Então, o povo julgava ele como o chefe dos pecadores, né? Ele era o traidor mor da época, né? Zaqueu, né, que na verdade deveria ser puro, ser justo, para dar jus ao seu nome, né? Ele era o contrário, né? Porque muitas vezes ele foi muito cruel, ele era uma pessoa cruel, assim, ele não tinha compaixão, ele tirava muitas vezes o pouco que as pessoas tinham, então ele fez muitas pessoas sofrerem na época, né? E assim ele ia arrecadando cada vez mais fortuna, né? Então, só que como ninguém é mal totalmente, né? No fundo, Zaqueu, ele tinha o seu lado bom, né? Só que ele não deixava o lado bom dele florescer, né? E com o decorrer do tempo, Zaqueu ele começou a despertar o interesse em conhecer Jesus, porque ele começou a ouvir falar de Jesus, né? De todo o poder que Jesus tinha, né? De acolher as pessoas, principalmente aquelas que eram mal vistas, como ele, né? Como Zaqueu, né? Então ele começou a admirar Jesus, né? Porque ele ficou sabendo dos milagres, ele ficou sabendo, né, das transformações das pessoas, quando Jesus ia até elas e a perdoavam, né? E aí ele despertou dentro dele aquela vontade de conhecer Jesus, de ir até Jesus, né? E ele ficou sabendo que Jesus, naquele dia, ele ia passar por Jericó, porque ele estava a caminho de Jerusalém, né? Isso foi uma das últimas passagens de Jesus por Jericó, porque logo após ele já foi crucificado em Jerusalém, né? Então, ele ficou sabendo, né, que Jesus iria passar por ali. E ele procurou, né, ver Jesus a qualquer custo, mas tinha um agravante, né? Tinha um probleminha, porque Zaqueu, ele era um homem de baixa estatura. E Jesus, ele já atraía uma multidão de pessoas, né? Então Jesus vinha praticamente sendo empurrado pela multidão. Então Zaqueu falou, nossa, com minha baixa estatura, como que eu vou, né, conseguir ver pelo menos Jesus passar por mim? E foi aí que ele teve a ideia de subir em uma figueira, né, e ficar no alto dessa figueira para que pudesse ver Jesus. Eu digo aí que foi o começo, né, de Zaqueu de deixar o orgulho cair por terra, né? Porque ele é um homem tão importante, subir numa árvore para ver Jesus, né? O inimigo lá dos romanos, né? Como que ele poderia, né? Subir para ver Jesus? Mas ele fez isso, né? Ele seguiu o coração e subiu até a árvore, né? E como nada é por acaso, né? Não foi por acaso que Jesus se dirigiu até Jericó, porque na verdade não foi Zaqueu que foi atrás de Jesus, foi Jesus que foi atrás de Zaqueu, porque Jesus sabia exatamente, né, o que iria acontecer. Jesus sabia que haveria uma grande mudança na vida de Zaqueu, né? Então, Jesus caminhando ali em Jericó, Jesus caminhou próximo à figueira, né? Olhando para cima, Jesus disse, né, a Zaqueu, desça, Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Nessa hora, Zaqueu se emocionou muito e com muita alegria, Zaqueu desceu ali, né, bem rápido, né, porque ele ficou muito surpreso, né, com tudo que estava acontecendo, e de Jesus. Jesus não pediu para ficar na casa dele, Jesus afirmou que ficaria na casa dele, né? Então ele foi até a casa, ele saiu rumo à casa, onde ele preparou um banquete para receber Jesus, né? Convidando todos os amigos importantes que ele tinha, porque Jesus ia, né, pernoitar na sua casa, né? Ia ceiar aquela noite com ele, né? E
ele foi convidando, né? Pediu para convidar todos os amigos, só que como Jesus já estava sendo mal visto perante, né, aos republicanos ali, a maioria dos amigos de Zaqueu não foi nenhum, né, para poder ceiar junto ali com Zaqueu e Jesus, né. E Zaqueu ficou até muito triste, né, preocupado, né, até comentando, né, eu acho que Jesus até se arrependeu de vir na casa de um pecador, né, de um traidor, como todo mundo se dirige até mim, né, vai ver Jesus, ele, né, se arrependeu, né, e na verdade Jesus ele não se arrependeu, né, Jesus ele bateu a porta de Zaqueu, entrou na casa de Zaqueu junto com seus, né, apóstolos ali, discípulos, e Zaqueu teve um encontro, né, frente a frente com Jesus naquele momento, né. Jesus ele foi muito questionado pela população, né, por né, ir na casa de um cobrador de impostos, né, um ladrão, né, para ceiar na casa do ladrão ali. Só que Jesus ele não deu ouvidos, né, ele foi fazer o que ele deveria fazer mesmo, que ele sabia que ele teria que passar por ali, né. Então, nesse encontro com Jesus, né, Zaqueu, ele pôde se arrepender, né, profundamente de todo o mal que ele fazia às pessoas, né? Ele reconheceu tudo que ele fazia de ruim para as pessoas. E muito envergonhado, ele se comprometeu diante de Jesus a devolver tudo para as pessoas, né? Tudo que ele tinha tirado das pessoas, ele se comprometeu em devolver, assim, 4 vezes mais, né? O que ele tinha tirado. E também se comprometeu em doar a metade dos seus bens materiais para os necessitados. Foi aí que deu, né, a conversão de Zaqueu. Jesus, mais uma vez, nessa passagem, ele mostrou o quanto é humilde e o quanto ele tem compaixão por aqueles que necessitam, né? Por aqueles que, aos olhos das outras pessoas, não merecem, né, nenhum socorro, nenhum olhar de compaixão, né. Ele mostrou ali, entrando numa casa, né, que ninguém mais visitava, né, porque Zaqueu era um homem praticamente só, porque todo mundo o odiava, né. Então, Jesus, naquele momento, vendo toda a transformação de Zaqueu, né, ele disse essas palavras, né? Hoje a salvação entrou nessa casa, né? E foi assim que terminou a história de Zaqueu, né? Com essa frase aqui que termina a história, né? Jesus dizendo: hoje a salvação entrou nessa casa. É uma história bastante emocionante se a gente for ver, né? Porque na verdade, Zaqueu ele era uma pessoa boa, né? Só que ele não teve a oportunidade, né, de fazer o bem que deveria fazer, né, devido ao trabalho que ele, né, tinha assumido, né? Então, com a confirmação de Jesus, né, ele com esse encontro com o chefe dos republicanos, né, que era o Zaqueu, ele disse assim também uma frase, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Isso está em Lucas, tá? Capítulo 19 também, versículo 10. Né? O que Jesus quis dizer, né, com essa frase, né? Porque o Filho do Homem, né? O Filho do Homem ali era Jesus, né, encarnado aqui, né? Veio buscar e salvar o que estava perdido, né? Resumindo, Jesus, ele buscou e encontrou Zaqueu, né? Ele fez o papel, Jesus, do bom pastor, né, que havia encontrado uma de suas ovelhas perdidas. E se a gente for ver, né,
a mensagem para a nossa reflexão em cima disso, né? Que Jesus, ele também bate sempre a nossa porta, porque nós também somos ovelhas perdidas, se a gente for ver, né? Porque a gente tem apego também às coisas materiais, né? A gente tem os nossos defeitos, muitas vezes até defeitos vergonhosos, né? E Jesus, ele está sempre pronto, né? Para entrar na nossa casa, na nossa verdadeira casa, que é o nosso coração. Da mesma forma que ele fez com Zaqueu. Ele não entrou apenas na casa na física, né? Ele entrou na casa espiritual de Zaqueu, onde ele tocou Zaqueu e conseguiu mudar as estruturas da vida de Zaqueu, né? Ele mexeu com todas as estruturas de Zaqueu. Ele conseguiu, né, fazer um milagre na vida de Zaqueu, tornando Zaqueu um homem de bem, né? Ajudando Zaqueu a viver em santidade, né? E é isso que Jesus quer fazer na nossa vida, né? Jesus quer ter a oportunidade de entrar nos nossos corações, que é a nossa verdadeira casa, né? Jesus quer ter a oportunidade de nos ajudar a transformar a nossa vida, né? Para que a gente possa tornar pessoas melhores, né? Para que a gente possa deixar de lado, né, o orgulho, a avareza, né? Que a gente possa deixar de lado o apego, né? Porque Zaqueu, a primeira coisa que Zaqueu trabalhou foi o orgulho, né? Quando ele deixou o orgulho de lado e subiu na figueira. A segunda ensinamento que essa lição nos dá é que Zaqueu trabalhou o desapego, né, na hora que ele decide devolver tudo, né, 4 vezes mais para as pessoas e ainda dividir os bens materiais que ele tinha. Zaqueu trabalhou o desapego aí. E é isso que a gente tem que trazer para a nossa vida. É essa mensagem que é dada aqui nessa lição, né? Que a gente tem que estar sempre trabalhando, né, a humildade, né, deixando o orgulho de lado, fazendo a nossa reforma íntima, né, corrigindo os nossos maiores defeitos, né? A partir do momento que a gente se predispõe a se tornar pessoas melhores, né, para sair daqui um pouco mais evoluído, né, a gente abre as portas da nossa vida para que Jesus possa viver conosco, para que Jesus possa agir na nossa vida, né? Ajudando na nossa transformação, ajudando na nossa evolução, para que a gente encontre a salvação, sim, né? Vamos dizer, né? Então, que a gente possa também, né, se tornar, né, viver uma vida de santidade. E como que a gente vai viver uma vida de santidade, né? A gente vai viver uma vida de santidade a partir do momento que a gente começa a fazer as coisas boas, né? Que comece a corrigir os nossos erros, os nossos defeitos, onde a gente, quando a gente começa a olhar o nosso próximo como próximo mesmo, né? Com amor, respeitando as diferenças do outro, né? Não apontando, não julgando o outro, né? Aí a gente começa a mudar a nossa vida, né? É nesse momento que a gente passa a ter essa santidade, né? Quando Jesus toca o coração de Zaqueu, ele se torna, né? Ele começa a ter essa santidade. E é isso que Jesus quer, né? Atuar na nossa vida. Então, que essa mensagem de hoje a gente possa seguir o exemplo de Zaqueu, né? Abrir mesmo as portas da nossa casa, da nossa vida, para que Jesus possa agir, né? Para que a gente possa também encontrar a paz, né? Que muitas vezes a gente procura fora, mas está dentro de nós, né? Porque muitas vezes a gente fica apegado nas coisas materiais, né? A gente fica apegado no nosso egoísmo e a gente acaba ficando cego, né, para a vida espiritual.
E a gente tem que ter a consciência que nós temos que viver para a vida espiritual. Nós temos que conquistar os nossos bens espirituais, né? Os bens materiais vão ficar aqui, né? Eu vejo que muita gente, assim, muitas pessoas, né? Muitas histórias, né? Porque a pessoa tem um título, porque a pessoa tem um diploma, tem um cargo a mais que o outro, humilha o outro como se ele for, você sabe, da carteirada, né? Tipo, você sabe com quem você está falando, né? Então, se a gente for ver, né? Quando a gente passar do outro lado, voltar para a nossa verdadeira casa, o que vai contar não é nada disso, né? Não é nada material que a gente... Deus não vai olhar os diplomas, Deus não vai olhar os status que a gente tinha aqui, nada disso. Deus vai olhar o nosso coração, né? E ver, né, as coisas boas que a gente fez aqui, né? Esses são os verdadeiros tesouros, né? A verdadeira herança que a gente carrega com a gente é o bem que a gente faz aqui pelo outro, o bem que a gente faz por nós mesmos, né? Então, pessoal, a mensagem de hoje que eu quero deixar é essa, né? Que a gente possa, né, seguir esse exemplo de Zaqueu, que a gente possa esperar que Jesus atue na nossa vida, mas vamos fazer a nossa parte, né? Abrindo as portas da nossa vida, né? Vou repetir isso mais uma vez, para que Jesus, né, possa fazer parte da nossa vida, possa conviver conosco diariamente, né? Porque só assim a gente vai conseguir, né, evoluir, só assim a gente vai sair daqui pessoas melhores, né? Sermos humanos melhores do que chegamos aqui, né? Para que quando a gente chegar no mundo espiritual, na nossa verdadeira casa, a gente não ter vergonha de olhar para trás, né? A gente ter orgulho de olhar para trás e ver, né, que a gente conseguiu, né, com muita dificuldade, né, mas a gente conseguiu, né, enfrentar os nossos defeitos, corrigindo os nossos defeitos, né? A gente, mais do que nunca, a gente tem que colocar Deus, né, se aproximar mais de Deus. É uma época onde a gente tem que se aproximar mais de Deus, né? Essa pandemia toda veio para ensinar isso, né? Que o mundo está precisando de Deus, né? O mundo está precisando seguir os exemplos do Mestre Jesus. Eu costumo dizer que não adianta só estudar a vida inteira, né? Que nem a gente faz no Espiritismo, tudo, né? Se a gente não colocar em prática, não sair da nossa zona de conforto e colocar em prática o que a gente aprende no Evangelho, né? É isso que Jesus espera de nós, né? Que a gente coloque em prática os seus ensinamentos, que a gente coloque em prática, né, os bons exemplos de muitas pessoas que passam por aqui também, né, nesse mundo, né? Tem pessoas que, né, como Chico Xavier, Irmã Dulce, vários outros aí anônimos, né, que passa por essa vida e faz diferença na vida daquele que necessita, né? Então, que a gente possa trabalhar, né, como eu já disse, o orgulho, né, que a gente possa trabalhar mesmo assim o preconceito. A gente tem que apontar menos dedo, né, e dar mais as mãos. É isso que nós devemos fazer, porque hoje em dia eu conheço muita gente, nós mesmos, às vezes a gente até ajuda, né, o outro, mas antes de ajudar a gente aponta os defeitos do outro, a gente condena o outro, né? E não é isso que Jesus quer, porque Jesus em momento algum ele apontou os erros de Zaqueu. Em momento nenhum Jesus apontou os erros das pessoas que ele ouviu e ajudou, né? Ele simplesmente ajudou, passou e seguiu em frente. É isso que nós temos que fazer, né? Passar pela vida das pessoas fazendo a diferença, né? Iluminando o caminho das pessoas.
Quando escolhemos viver uma vida de santidade, quer dizer que a gente vai viver uma vida fazendo o bem pelo próximo. Cada vez que fazemos o bem para o próximo, nós acendemos ainda mais a nossa luz, a luz que que Jesus disse que todos nós temos, né? Então a gente acendemos mais, essa luz, essa chama vai ficando mais forte e vai iluminando assim cada vez mais os caminhos daquelas pessoas que cruzam o nosso caminho e precisam da nossa ajuda, do nosso apoio, né? Do nosso amor. Então, a dica que eu deixo hoje, né? Vamos abrir, né, as portas da nossa casa. Não vamos abrir, não, vamos escancarar logo de vez as portas da nossa casa, para que Jesus encontre morada aqui dentro, né? Porque só assim nós vamos encontrar forças para lutar contra as nossas imperfeições. Só assim vamos encontrar forças para enfrentar os problemas e as dificuldades da vida. E assim vamos evoluindo. E assim nós vamos fazendo a nossa parte, né? Nós vamos construindo a nossa verdadeira santidade, né? Porque um dia vamos ser como Jesus, né? Pode demorar séculos e séculos, mas um dia vamos ser como Jesus. Então que possamos começar a treinar desde agora, praticando bem, amando o nosso próximo, né? Fazendo a nossa reforma íntima, como o Espiritismo nos ensina, né? Como o Santo Agostinho sempre falava, né? Que no fim do dia você fazer uma relação de tudo que de bom que você fez e tudo que é de ruim. E assim você vai corrigindo, vai aperfeiçoando as coisas boas e vai corrigindo aquelas que são ruins, né? Então, vamos deixar brilhar a nossa luz, né? Vamos deixar, né? Vamos ser o Evangelho vivo na nossa caminhada, né? Para poder ser o conforto, poder ser o acolhimento, né? Na vida das outras pessoas. Essa é a minha mensagem de hoje. Eu espero ter tocado o coração de vocês. Eu espero que vocês também tenham ficado emocionados com essa história, porque toda vez que eu estudo, né, essa passagem aqui do Evangelho, eu fico muito emocionada, né, de ver como Jesus, ele é um ser tão iluminado, né? Jesus, ele é a luz mesmo do mundo, né? Então que a gente possa seguir o seu exemplo, ok? Uma boa noite a todos. Que a espiritualidade maior, os mensageiros de luz possam estar presentes na vida de cada um de vocês. E vamos abrir as portas, né? Para que Jesus faça morada nos nossos corações. Ok? Um abraço fraterno a todos. Muito obrigada por ter deixado, né? Permitiu entrar na casa de vocês no dia de hoje, trazendo essa mensagem de luz, essa mensagem de amor para todos vocês, ok? Um grande abraço, fiquem na paz, fiquem com Deus, que assim seja.